vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Deus pode ser explicado e entendido? Ele interfere na vida dos homens? É uma pergunta que todos se fazem, não é? Se é possível explicar Deus e se Ele interfere e em que medida Ele interfere na nossa vida. Deus pode ser explicado e entendido. No entanto, a humanidade pode apenas o explicar de acordo com as nossas limitações. Quanto a entender Deus, essa faculdade pertence apenas aos espíritos puros ou angelicais, como queiram. Ou seja, Deus pode ser explicado levando em conta as nossas limitações, né? Nós somos seres humanos e nós temos muitas limitações e nós temos pouco conhecimento sobre a espiritualidade. Então, nós podemos explicar Deus através da sua criação, através do que sabemos e do que observamos sobre a criação. Mas quem é esse Deus de que estamos falando? Estamos falando do Deus verdadeiro, do Deus que existia antes da criação desse universo e de tudo que existe, antes do primeiro homem pisar no solo deste planeta e começar a criar seus deuses à sua imagem e semelhança. Deus sempre existiu, mesmo antes da criação do próprio universo e, portanto, muito antes do homem pisar nesse planeta. Na impossibilidade de explicar Deus, nós criamos a imagem e os atributos de Deus como se ele fosse semelhante a nós. Isso seria impossível. Se fôssemos semelhantes a Deus, nós também seríamos Deus em seu conhecimento, em seu poder e bondade. Nós somos parte de Deus, mas não somos o todo de Deus. Deus não é invisível, muito pelo contrário, é impossível não vê-lo, tamanha a sua grandiosidade. Ou seja, Deus, ele é por enorme, por sua grandiosidade, é impossível, né, que ele não seja visto. Se Deus não é invisível, qual é a sua aparência? Simples. Olhe-se no espelho e verá Deus, pois você é parte dele e ele se manifesta à sua imagem e semelhança. Quando você, alto, baixo, negro, branco, amarelo, homem ou mulher. Deus tem todas essas formas e muitas outras. Então, seja qual for a sua aparência, você será semelhante a Deus. Se quer ver mais Deus, olhe o urso, ele é a imagem e semelhança de Deus. Olhe o leão e a águia, eles também têm a imagem e semelhança de Deus. Olhe o planeta Terra e os demais planetas do Sistema Solar. Olhe o Sol, as galáxias e o universo como um todo. Todos têm a imagem e a semelhança de Deus. Tudo é parte de Deus, então tudo é semelhante a Deus. Deus, sendo tudo, possui todas as formas. Quando você tenta definir uma forma específica para Deus, você o limita a uma fração deste mesmo, e esta fração não lhe permite perceber o todo. Coloquemos da seguinte forma: um ser humano. O ser humano é composto, né, de cabeça, tronco e membros. Se você tentar definir o ser humano como um dedo, essa descrição será falha, porque o homem não é apenas um dedo. Se você defini-lo como a cabeça, também
essa descrição será falha, porque o homem não é apenas a sua cabeça, o homem é completo. Portanto, Deus é tudo. Não é? Toda vez que você tenta defini-lo, você o limita. Você o apequena. Dizer que Deus é invisível é negar a sua existência, já que ele se manifesta em tudo. Ao ver um pássaro, você está vendo uma manifestação divina. Portanto, Deus é real e concreto. Deus pode ser visto e sentido em todas as coisas. Então, para tudo que você olha, você está vendo Deus. Para si mesmo no espelho, para um pássaro, para um animalzinho, tudo é manifestação de Deus. Mas se Deus é perfeito, por que existe o mal na terra? Já é uma contestação que muitos fazem. Em primeiro lugar, o mal não existe por si mesmo. O mal é uma criação humana, devido à sua ignorância e rebeldia, típica de mentes infantis. Ou seja, o mal é uma criação humana. Não é? Os animais não são maus. Eles apenas vivem e sobrevivem. Só o homem é mau. Só o homem pratica a maldade contra o seu próximo sem necessidade. Só o homem mata, explora e faz os outros sofrerem para acumular riquezas, bens materiais. Mas isso é por enquanto, é porque estamos apenas em nossa infância espiritual. Estamos em nossa infância espiritual e nesta fase somos como crianças mimadas, egoístas, irresponsáveis e rebeldes. A criança que bate no irmão, ou mata um passarinho, ou faz por ter uma mente ainda limitada e em desenvolvimento, que não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim para si mesma e para os outros. Ou seja, a criança não tem discernimento ainda. São como nós, ao fazermos guerra, ao fazermos o mal para o próximo. Nós, na verdade, não temos ideia do que estamos fazendo. Como Cristo, que pediu perdão para aqueles que o estavam assassinando, dizendo que eles não sabiam o que estavam fazendo, e não sabiam mesmo. Como aquelas pessoas que praticam o mal hoje também não sabem o que estão fazendo. Eles ainda são muito imaturos para perceber as consequências dos seus atos. Deus conhece a cada uma de suas criaturas. Ele nos conhece mais que nós mesmos. Ele vê até mesmo o que escondemos de nós mesmos. Ele conhece nossas fraquezas e limitações. Ele conhece nosso passado, presente e futuro. Ou seja, Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então não há necessidade de darmos explicações a Ele. Ele sabe. Não há necessidade de pedirmos perdão a Ele. Ele sabe. Deus olha o criminoso e vê o anjo que ele se tornará um dia. Por isso, não o julga e muito menos o condena, pois sabe que ele não sabe o que faz. Para Deus o tempo não existe, passado, presente e futuro. O criminoso que nós vemos hoje, Deus vê nele o anjo que ele se tornará. O futuro para Deus é presente. Portanto, para ele, aquele criminoso já é um anjo. Por isso ele não julga. E ele sabe que todos os anjos evoluíram e passaram por todas essas fases que hoje estamos passando. Deus vê o anjo e sabe das maldades que ele praticou em sua infância espiritual. Sabe também que a infância é necessária para a formação do anjo e sabe tudo. E sabe tudo isso, pois somos todos sua criação e vivemos conforme a sua lei, as suas leis universais, perfeitas e imutáveis.
Então, Deus vê o anjo e conhece o seu passado. Sabe que ele teve que evoluir. Por isso, ele merece estar onde está. Ele merece de viver na glória da companhia de Deus. Veja aquele criminoso de cadeia. Veja aquele drogado jogado na sarjeta. Todos eles guardam dentro deste casulo feio um anjo adormecido, que no futuro emergirá radiante de luz, sabedoria e amor. Eu adquiri como hábito o seguinte: quando eu vejo uma pessoa em situação de rua ou cometendo crimes, eu não procuro julgá-lo. É muito difícil isso, a tendência nossa é julgar. Mas como eu faço isso? Para não julgar. Eu imagino que dentro dele existe uma luz, uma centelha divina. Olho para todos na rua e vejo cada um daqueles corpos com uma centelha dentro deles. Entendem? Então, na verdade, são todos filhos de Deus. São todos anjos adormecidos. Esta é apenas uma fase passageira. Deus e suas criaturas, incluindo os homens, temos uma essência eterna. Portanto, o tempo é uma ilusão. 10.000 anos para um ser eterno não é nada diante da serenidade, da eternidade, e mais rápido que um flash. Ou seja, 10.000 anos para um espírito não é nada. Ele é muito importante para nós, para este corpo que está na matéria. Por ele se degrada, porque ele se degrada. O espírito não, o espírito é eterno. Então, uma vida não é nada, passa como um flash. Entendem? Então, como Deus não está subordinado ao tempo, ele nos vê desde a nossa criação, durante a nossa evolução, e já nos vê como um ser puro, um espírito puro, ou um ser angelical como queira. Deus e suas criaturas, incluindo os homens, temos uma essência eterna. Portanto, o tempo é uma ilusão. 10.000 anos para um ser eterno não é nada diante da eternidade, repito. Portanto, não peça perdão a Deus. Ele não tem o que perdoar. Para ele, você já é um anjo. Também não lhe peça ajuda. Se harmonize com Deus, que tudo o que precisa, o universo irá providenciar. Não é necessário pedir perdão a Deus, porque Ele nos conhece como a nós mesmos. Ele não tem o que nos perdoar. Nós somos limitados e nós estamos em evolução. Ele sabe disso, que nós estamos sujeitos ao erro. Não tema a Deus, pois para Deus você já é perfeito, e quem é perfeito não precisa e nem merece castigo. Nós já somos perfeitos, nós não merecemos castigo. Mas, no entanto, nós temos que assumir a responsabilidade sobre os nossos erros, sobre as nossas faltas. Isto é uma lei divina. E também não é necessário pedir nada a Deus. Basta que você, através de uma oração, ou de um pensamento, do sentimento sincero, se harmonize com Ele, que tudo que você precisa será providenciado pelo universo. É a lei de Deus. Pedir e dar-se-vos-á, mas não no sentido de pedir, não é? É no sentido de agir. Você pode pedir, não há problema algum, mas você tem que agir. Você tem que entrar em contato com Deus para que Ele entrar em harmonia com Deus. E assim o universo providenciará todas as suas necessidades. Seu sofrimento é causado por suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Mas, e a criança com câncer? Porque Deus permite isso. O que ela fez para merecer esse sofrimento? Esse é um dos argumentos mais citados por aqueles que negam a existência de Deus e colocam toda a criação por conta
do acaso. Bom, temos aí duas razões. Uma lógica baseada nas leis naturais do mundo material e outra explicação baseada na lógica da espiritualidade. Ou seja, tem aí duas formas de se explicar essa situação. Uma é pela lógica material e outra pela lógica da espiritualidade. Mas vamos lá. A causa natural é que esta criança nasceu com uma predisposição genética para o câncer. Doenças são efeitos naturais no mundo físico. É o preço que os seres vivos pagam pela sobrevivência no planeta, onde a seleção natural aperfeiçoa os seres para sua melhor adaptação ao meio ambiente. Ou seja, a doença e a morte, sob o ponto de vista estritamente material, faz parte da seleção natural, né? Que o mais apto sobrevive. Okay? E uma criança que nasce com a predisposição para o câncer, né? Não é castigo, não é obra de Deus, não é nada. É só uma consequência natural da lei da evolução das espécies. Então, é muito natural isso, né? Isso sob o ponto de vista material. A explicação espiritual é que toda encarnação tem um prazo para terminar. O tempo e as condições em que vivemos ou morremos têm a ver com a nossa necessidade de evolução espiritual. Ou seja, quando viemos para cá, nós temos uma programação e um tempo de vida nessa terra, de acordo com as nossas necessidades. Muitas vezes, aquele espírito que encarnou naquela criança, ele não tem uma necessidade, neste momento, de ter uma vida longa. É necessário que ele passe por aquilo. E isso pode ter sido causado por inúmeros problemas, né? Por inúmeras causas, uma consequência do passado, uma prova para os pais, ou uma mistura de tudo isso, né? Nós não temos como saber, né, o que aconteceu para aquela criança passar por esse tipo de problema. Mas, no entanto, quando aquela criança encarnou, quando o espírito encarnou naquela criança, ele certamente já tinha a noção de que sua vida no corpo físico seria curta. E ele sabe qual o motivo disso. Também tem a ver com as consequências das nossas ações nesta e em outras encarnações, assim como tem a ver com as nossas ações no mundo espiritual. Não é só aqui que nós adquirimos karmas, que nós erramos. Nós também cometemos muitos erros no mundo espiritual. Ou seja, nos rebelando contra as leis divinas, ou seja, praticando o mal, nos unindo a forças do mal, perseguindo outros espíritos, encarnados ou não, e tudo isso influencia em nossas encarnações. O mundo material é uma escola, um campo de testes e de treinamento, e também é uma prisão. Uma vez dentro desta prisão, só saímos no fim do tempo estabelecido, mas, pela nossa conduta e escolhas, podemos abreviar este tempo, mas assumimos a responsabilidade e as consequências pelas nossas indisciplina e transgressões. Você pode fugir dessa prisão através do suicídio ou através de uma vida errada que te causa a morte, né, prematura. Você pode, por exemplo, participar de esportes perigosos, de rachas em carro. Você pode abusar da velocidade, você pode dirigir embriagado, e tudo isso pode abreviar a sua estada neste mundo. A sua estada aqui poderia ter sido programada para durar por algum tempo, mas você pode, através das suas ações, abreviar essa estada e certamente vai responder por isso, porque isso tem consequência. Feliz é quem consegue terminar a sua programação e alcançar seus objetivos.
pelo menos parcialmente. Estes são recebidos como vencedores e são chamados completistas. Como um soldado que cumpriu sua missão, o espírito é recebido no mundo espiritual como um vitorioso quando ele consegue completar a sua programação. É uma felicidade para seus amigos e para a sua família espiritual e um bem para si próprio, que ele consegue galgar mais um degrauzinho na escada da evolução. Os outros que não cumpriram terão que esperar outra oportunidade para recuperar o tempo perdido, como o aluno que precisa repetir o ano letivo, ficando para trás em relação aos que passaram para uma nova etapa de estudo. Aqueles que não conseguiram, esses que fugiram ou fracassaram completamente na sua encarnação, esses terão outra oportunidade, após, claro, colherem os frutos e as consequências das suas escolhas. Mas sempre Deus nos dará uma nova oportunidade. Deus jamais abandona nenhuma das suas criaturas. Diante de tudo que foi dito, podemos dizer que Deus pode ser explicado, mas por enquanto não compreendido. Não é invisível, não nos julga ou castiga, não deve ser temido, pois o temor nos afasta de Deus, enquanto o amor nos aproxima dele. O temor, como outras emoções negativas, como a raiva, o ódio, a inveja, o despeito, o orgulho, tudo isso nos afasta de Deus. Temer a Deus nos afasta dele, porque nós procuramos nos afastar do que nós tememos. Se você teme um determinado tipo de animal, como uma cobra, por exemplo, você se afasta dela. Isso é lógico. Deus não deve ser temido. Deus deve ser amado. Só o amor nos aproxima de Deus. Deus existe por si mesmo. Deus não foi criado pelos humanos para satisfazer seus caprichos, ou para nos escravizar, ou transformar em ovelhas. Qual o pai amoroso que trataria seus filhos como animais? Isso é um absurdo. Não que a ovelha seja um ser desprezível, não é isso. Mas um filho deve ser tratado como filho e não como um animal. Não é verdade? Imagine você mesmo, trata seu filho como se ele fosse um animal, como se ele fosse uma ovelha. É um absurdo isso. Né? O filho, o pai, trata o filho como ele mesmo, com muito amor, né? E trata o filho como filho e a ovelha como uma ovelha. Não existe isso. Né? Não é porque as ovelhas não mereçam o amor de Deus, mas porque as ovelhas têm seu próprio lugar na criação. As ovelhas são seres divinos como nós somos, mas elas têm a função na natureza, assim como nós temos a nossa. Não devemos tratar as ovelhas como um ser humano e nem um ser humano como ovelhas, cada qual em seu lugar. Não somos ovelhas, também não somos lobos, somos homens, criaturas de Deus e temos o nosso próprio lugar no universo. Nós não somos as ovelhas, pacíficas ovelhas que aceitam tudo, que são tosqueadas, que são levadas ao abate para servirem de alimento aos homens. Também não somos lobos para atacar outros seres humanos e para prejudicar e ferir outros seres. Não, nós somos homens e temos nosso próprio lugar no universo e na criação divina. Também não somos servos de Deus. Qual pai amoroso trataria seus filhos como servos? Deus é o pai mais amoroso que existe. Ele nos compreende melhor que nós mesmos. Por que ele nos trataria como servos? O que é um servo? Servo é um empregado, é alguém que não tem vontade própria,
Porque Deus, que nos deu a inteligência, gostaria que não tivéssemos vontade própria, que não tivéssemos espírito crítico. Não é? A inteligência que Ele nos deu é para que tenhamos autonomia, para que evoluamos, né? Para que nós evoluamos até Ele por vontade própria, por adquirir a sabedoria, adquirir o autoconhecimento, né? E adquirir as virtudes que nos levarão até a pureza. Deus não precisa de servos. Aliás, Deus não precisa de nada. Deus não precisa ser servido. Para que Deus quer um servo? Não existe isso, não, Ele não precisa disso. Ele tem tudo aqui, Ele tem tudo. O universo todo lhe pertence. Por quê? Ele gostaria de ser servido. Isso seria orgulho, prepotência. E Deus é amor. Deus não é invisível, muito pelo contrário. É impossível não vê-lo. Deus não precisa ser servido, bajulado, adorado, defendido ou temido. Quem precisa ou deseja tudo isso é o homem, egoísta, mesquinho, orgulhoso e prepotente. Então, os homens confundem Deus com Ele mesmo, não é? Com a sua ambição, com a sua prepotência, com a sua vaidade. É o homem que quer ser servido. É o homem que quer que as pessoas se prostrem diante dele. É o homem que quer que as pessoas se humilhem diante dele. Por que Deus faria isso? Não faz sentido. Não é? Deus nos criou para sermos anjos, não é para ser animais ou servos. Quem quer que os seres humanos sejam ovelhas são os lobos, aqueles que querem explorar, que querem enriquecer, que querem enganar, que querem dominar as pessoas em nome de Deus. E ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês pelo apoio ao nosso canal. Que Deus nos ilumine a todos, que guarde os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, amor e equilíbrio. Namastê. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!